A paz do Senhor Jesus, povo de Deus, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo abençoe poderosamente a vida de cada um dos meus irmãos. Igreja do Senhor, o nosso tema de hoje é a importância da oração. Vamos falar hoje sobre oração. E o nosso texto base se encontra em Efésios, capítulo 6, versículo 18. Apenas o verso 18, amém? Aquele que quiser me acompanhar, abra sua Bíblia em Efésios, capítulo 6, verso 18. E diz assim a palavra do Senhor: orando em todo o tempo com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Amém, meus irmãos? Somente esse versículo. Vamos falar hoje sobre a importância da oração. Queridos irmãos, hoje vamos falar sobre algo que não é apenas um hábito cristão, mas é uma necessidade vital para a nossa alma, que é a oração. Orar não é uma opção, é sobrevivência espiritual. A oração é o ar que o cristão respira, A oração ela é a ponte que nos conecta ao céu. A oração ela é a chave que abre as portas para nós. É a oração que consola o nosso coração, é a oração que fortalece o nosso espírito. Precisamos ter uma vida disciplinada de oração. Nós vivemos tempos corridos, barulhentos, distraídos. Nós sempre estamos ocupados, correndo para lá e para cá. Nós vivemos tempos em que nós temos tempo para tudo, mas é difícil a gente achar tempo para estar com o nosso Deus. Mas sem oração não existe vida espiritual saudável, não existe uma vitória duradoura, não existe intimidade com o nosso Pai. Hoje nós vamos olhar para a palavra e aprender por que orar, como orar e o que a oração produz. E que o Espírito Santo venha reacender em nós um desejo profundo de buscar ao Senhor. Amém, meus irmãos? Então vamos lá. Por que a oração ela é essencial? Vamos começar por este primeiro tópico. Por que a oração ela é essencial? Porque Jesus orava. Lá em Lucas, capítulo 5, verso 16, diz que Jesus ele se retirava para lugares solitários para orar. Então nós vamos pensar aqui um pouco. Se o Filho de Deus, que é perfeito, que é santo, que é cheio do Espírito de Deus, sentia a necessidade de orar, como é que nós, sendo falhos, pecadores, errantes, tão imperfeitos, vamos viver sem oração? Nós já começamos vendo por este lado, vendo o exemplo do nosso Senhor Jesus, porque ele era perfeito, o Filho de Deus. Nele não havia pecado, nele não havia erro, ele era simplesmente perfeito. E ele sentia a necessidade de orar. Então ele estava sempre se retirando, ficando a sós. Se nós formos ler a palavra do Senhor, a gente vai ver que Jesus vivia se retirando para orar, para buscar ao Pai em oração. Jesus, a vida inteira dele foi em constante oração. Jesus orou antes de escolher os discípulos. Ele orava todas as vezes antes de operar milagres. Ele orou antes de enfrentar a cruz. Ele sempre orou antes de tomar grandes decisões. A oração era o seu estilo de vida, não um recurso de última hora, Que é como nós vemos hoje em dia
Muitas pessoas usam a oração como um recurso de última hora, mas não tem uma vida constante, disciplinada de oração. E a oração, ela nos aproxima de Deus. Em Tiago, capítulo 4, verso 8, diz assim: achegai-vos a Deus e Ele se achegará a vós. A oração, ela não muda apenas as circunstâncias, ela muda pessoas, ela nos muda. Orar é nos aproximar da luz. A oração é o nosso relacionamento com o Senhor. Quem não ora não conhece a Deus. Quem não ora, não adianta falar que serve a Deus, que conhece a Deus. O meu Deus. Não. Quem não tem vida de oração não conhece verdadeiramente a Deus, porque a oração é o nosso diálogo com o nosso Pai, com o nosso Criador. Então, quem não ora, ele apenas conhece sobre Deus, mas ele não conhece verdadeiramente a Deus. Porque sem oração, nós não vencemos o mal, né? Sem a oração, nós não vencemos o mal. A armadura espiritual, lá em Efésios 6, quando fala da armadura espiritual do cristão, ela termina com o seguinte verso: orando em todo o tempo, que é esse versículo que nós acabamos de ler. O inimigo, ele não teme a nossa força, ele não teme o nosso conhecimento, a nossa posição religiosa, né? Mas ele teme e ele treme diante de um cristão que ora, que vive com seu joelho no chão, orando, buscando ao Senhor. É esse tipo de crente que o diabo teme. Ele não teme você porque você louva muito bem, porque você prega muito bem, porque você faz as coisas muito... Não! Ele teme aquele que é de oração. É esse aí que ele teme. Porque a oração, ela nos fortalece. A oração nos dá autoridade. A oração nos aproxima mais do Senhor. E quanto mais próximos do Senhor nós estivermos, mais o inimigo teme a gente. Entendeu, meus irmãos? E aí nós vamos ver aqui o que a oração ela produz. A oração, ela gera uma força interior, né? Como diz em Isaías, no capítulo 40, versículo 29 ao 31. Diz assim: dá força ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fatigarão, e os moços certamente cairão. Mas os que esperam no Senhor renovarão as forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Há momentos em que não pedimos coisas, nós precisamos pedir forças. A oração, ela renova a alma cansada, ela acalma o coração ansioso, ela acende a esperança onde há medo. Por isso, a oração é importante, né? A oração, ela nos traz direção, como diz em Jeremias 33:3, clama a mim e responder-te-ei. Quantas decisões erradas nós tomamos porque nós decidimos primeiro a fazer aquilo para depois orar. A oração, ela ilumina a nossa mente, ela abre os caminhos e ela evita a queda. Então, em tudo que nós formos fazer, antes de fazer, nós precisamos orar a respeito disso. Porque tudo que nós orarmos, o Senhor vai nos dar direção, se é para fazer ou não. Mas tem gente que ao invés de orar, primeiro faz e depois ora. Aí dá errado, ainda culpa a Deus. A oração, ela destrava portas. Lá em Atos 12, nos mostra que Pedro estava preso, estava acorrentado, né? Estava ali guardado por soldados. Mas a Bíblia diz que a igreja fazia contínua oração por ele. E quando a igreja orou,
o anjo entrou, as correntes caíram, as portas se abriram. Então, a oração ela entra onde nós não podemos entrar. Né? Tem situações em que nós não podemos fazer nada. Né? De repente, há algum irmão que está precisando de um socorro, precisando de uma ajuda, e tem coisas que a gente não consegue com as nossas mãos, mas se nós dobrarmos o nosso joelho, clamarmos, buscarmos ao Senhor, o Senhor entra com providência, o Senhor age. Então a oração ela vai aonde a gente não consegue ir, ela alcança onde nós não conseguimos. A oração ela também nos traz paz. Como diz em Filipenses 4, do 6 ao 7, não andeis ansiosos, mas sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições. A oração, ela arranca toda a ansiedade e ela nos dá paz. Neste mundo, nós vamos ter preocupação, nós vamos ficar sempre cansados, mas Deus nos dá o descanso através da oração. Portanto, uma pessoa que ora, ela não é uma pessoa ansiosa, ela não é uma pessoa deprimida. Tem momentos que nós ficamos tristes, sim, devido às lutas, né? Nós vivemos em constante guerra no mundo espiritual, então vai ter momentos que nós vamos estar tristes, estar cansados, mas a oração, ela renova as nossas forças. A oração não nos deixa ficar ansiosos. Quem é de oração não tem ansiedade, não tem depressão. Né? Muita gente fala, mas depressão é uma doença, que sei o que. Não, irmãos, depressão é demônio, ansiedade é demônio. Entendeu? Muita gente pode me julgar ao falar isso, mas essa é a realidade. Então, quando nós temos uma vida constante de oração, esse fardo de depressão, de ansiedade, todas essas coisas ruins, sentimentos terríveis, eles saem da nossa vida, eles não têm lugar na nossa vida. Por quê? Porque estamos em constante oração, porque a presença do Senhor está sobre nós. Amém? E vamos ver também como nós devemos orar, né? Como deve ser a nossa oração, porque não basta só orar, né? Tem também a forma correta de nós orarmos. Não é só orar, só falar. Não, tem a forma correta. Primeiro, nós temos que orar com sinceridade. Em Mateus 6,6, né? Nós vamos ver que Jesus ele não pede palavras bonitas. Ele pede verdade nas nossas orações. Orar é abrir o coração, não é recitar discursos. Aqui em Mateus 6,6 diz, mas tu, quando orares, entra no teu aposento e fechando a tua porta, ora a teu pai que está em secreto, e teu pai que vem em secreto te recompensará publicamente. Nós devemos orar também com perseverança. É necessário nós orarmos sempre e nunca desfalecermos, né? Há respostas que vão vir rápido, outras vão exigir mais perseverança, mais espera, mais paciência. Nós temos que entender que o silêncio de Deus não é rejeição. Muitas vezes é preparação. Porque há momentos que nós vamos orar e o Senhor vai responder rapidinho, na mesma hora. Mas há momentos que o Senhor vai ficar em silêncio. E isso não significa que Ele não está nos ouvindo ou que Ele não está trabalhando. Não, o silêncio muitas vezes é a preparação. Às vezes Deus vai agir em silêncio porque tem coisas que Ele vai trabalhar no secreto na nossa vida. Então nós temos que entender que o silêncio de Deus não significa que Ele está com seus ouvidos fechados para nós. É porque Ele também está trabalhando. Deus, Ele tem várias maneiras de trabalhar na nossa vida, né? Então, mas por que Deus trabalha no silêncio? Porque Ele quer. Deus é Deus, Ele faz o que Ele quer, da forma que Ele quer. Então nós temos apenas que crer, esperar e confiar no Senhor. Nossa oração também, ela tem que ser uma oração com fé. Como diz em Hebreus, né? Que sem fé é impossível agradar a Deus.
A oração ela não funciona porque nós somos bons, não, porque nós somos bonitinhos, não, porque a gente louva, porque a gente prega, não. A oração ela funciona porque Deus é fiel, porque Deus é misericordioso para com a gente. Então, assim, muita gente ora e não vê resultado, mas é porque não tem fé. Se fazer uma oração sem fé, são palavras jogadas ao vento. São palavras ali, você só perdeu o seu tempo, só perdeu suas palavras, entendeu? A oração, ela precisa ter fé. Porque não adianta a gente orar ao nosso Deus, não sei se é para pedir algo, se é para qualquer situação que seja. Orar sem fé não resolve. Ah, mas eu não consigo ter fé. Pede ao Senhor, o Senhor dá o dom da fé. Mas não ore sem fé, porque senão não vai surtir efeito nenhum no mundo espiritual. A oração sem fé ela não passa nem do teto. Então, um dos pontos cruciais, essenciais na nossa oração é a fé. Outra coisa, a nossa oração nós temos que ter vida no altar. Em Salmos, no capítulo 66, verso 18, diz assim: se eu atender a iniquidade no meu coração, o Senhor não me ouvirá. Irmãos, vida de oração exige também vida de santidade. Deus ele não vai responder a oração que sustenta o pecado. Então, muitos acham que é só orar. Não. Precisa ter vida no altar. Precisa estar em santidade diante de Deus. É essencial ter vida no altar. Se nós não tivermos com a nossa vida no altar, se nós estivermos em pecado, se nós estivermos vivendo segundo as vontades da nossa carne, a nossa oração também não surte efeito nenhum no mundo espiritual. Deus ele recebe a oração de quem anda segundo a vontade dele, de quem anda em santidade. Aí vai ter gente que vai falar assim: ah, nada a ver isso daí não, irmã Bruna. Deus ouve a minha oração, Deus ouve a oração de todo mundo. Realmente, Deus ouve a oração, mas ele não recebe. Há uma diferença entre ele ouvir e ele receber. Para ele receber a sua oração, a minha oração, nós precisamos estar com a nossa vida no altar. Porque as coisas de Deus não é bagunçada. Nosso Deus, ele é santo. Então, as coisas não é do jeito que a gente quer. Então, sem vida no altar, a oração ela não vale de nada. E nós vamos ver também o que acontece, né? Quando um servo do Senhor ora. Quando um cristão ele ora, ele se levanta fortalecido. E quando uma igreja, ela ora, os céus se movem. A Bíblia mostra que Ana, ela orou e o impossível se tornou realidade, né? Ana era estéril, não podia ter filhos. Ela orou e o Senhor fez um milagre. Elias orou e o fogo desceu. Daniel orou, os leões não o devoraram, porque Daniel tinha uma vida de oração. Daniel orava 3 vezes por dia. Os leões não devoraram a Daniel, porque Daniel, eu vi uma vez uma frase que diz assim: os leões não devoraram a Daniel, porque Daniel não cheirava carne, ele cheirava óleo, unção. E isso é bem real. A igreja orou e cadeias foram quebradas. Quando Paulo foi preso, irmãos oraram, né? E ele foi liberto. Então, assim, a oração, ela tem um peso muito grande no mundo espiritual. Nós precisamos ter uma vida de oração. Irmãos, não existe avivamento sem oração. Não existe transformação sem oração. Não existe fogo do Espírito sem oração. Nós precisamos ter uma vida de oração. Nós não podemos ser preguiçosos. Orar uma vez no dia, orar 5 minutos. Tem gente que nem ora, tem gente que ora só na hora de dormir. Tem gente que nem na hora de dormir ora só quando tá na igreja, sabe? Chega no culto, aí ajoelha lá 2 minutinhos, ora e pronto. Não, irmãos, não é assim que funciona.
A maior tragédia do cristão não é nem tanto o pecado, é uma vida sem oração, porque a oração nos fortalece para nós deixarmos o pecado, ela nos ajuda a deixar o pecado, porque quem ora recebe força para vencer o pecado. Quem ora está sensível à voz de Deus. Quem ora vive os milagres, os prodígios e as maravilhas do Senhor. Quem ora anda ali num caminho em que o conduzirá à vitória, porque ele tem uma vida de oração. Então, meus irmãos, hoje Deus ele nos chama a voltar ao lugar secreto. Nós precisamos voltar ao nosso quarto, às madrugadas, ao monte, às lágrimas diante do Senhor. Tem gente que não tem o coração quebrantado, sabe? Aquele irmão que não consegue chorar. Ah, mas é obrigatório chorar? Não é obrigatório. Mas aquele que abre seu coração e que é quebrantado diante de Deus não consegue conter as lágrimas. Nós precisamos ter intimidade com o Senhor. Precisamos voltar ao primeiro amor, né? Deus ele nos diz: filho, fale comigo, eu tenho coisas para te revelar, eu tenho forças para te dar, caminhos para abrir para ti. Mas isso tudo é quando nós vivemos em constante oração. Nós precisamos ter vida de oração, orar em todo o tempo. E quando não estiver com os joelhos dobrados, é estar em espírito, falando com Deus, falando com o Senhor em pensamento, estar sempre ligado no trono do Senhor. Então, Igreja do Senhor, hoje eu convido a vocês, aqueles que não oram mais, volte a orar, volte a buscar, volte a chorar aos pés do nosso Pai, volte a ter tempo com Ele. E que venha cair sobre nós um espírito de oração, que Deus venha despertar nossa alma a uma sede nova, profunda, intensa, e que nós possamos experimentar o poder que só a oração pode trazer. Amém, meus irmãos? E esta é a meditação que eu quero deixar aqui para a Igreja do Senhor. Vamos orar em nome de Jesus. Glória a Deus, exaltado é o Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, o Teu Filho amado, nós entramos na Tua presença agora, reconhecendo que sem Ti nada podemos fazer. Tu és o nosso sustento, a nossa força, o nosso refúgio e a fonte de toda a vida. Pai, neste momento eu peço a Ti, nos ensina a orar. Desperta dentro de nós uma sede nova por Ti. Tira de nós toda a frieza espiritual, toda a preguiça, toda a distração, tudo aquilo que tenta roubar o nosso tempo contigo. Aumenta a nossa fome pela Tua presença. Que o nosso coração encontre prazer em estar aos Teus pés. Que nós não oremos apenas quando estiverem lutas, em provações, mas que nós vivamos em constante comunhão contigo. Ah, meu Senhor, nos dá disciplina para Te buscar, nos dá forças para permanecer, sensibilidade para Te ouvir e amor para Te adorar, Senhor. Meu Deus, transforma o nosso interior, tira de nós o coração de pedra e nos dá um coração quebrantado, que se derrama diante de Ti em verdade. Que cada manhã a gente acorde lembrando que precisamos de Ti, que cada noite a gente se deite reconhecendo que tudo depende do Senhor, que o nosso quarto se torne um altar, nossos dias se tornem oração e que a nossa vida se torne adoração. Pai, renova o nosso espírito, acende em nós o fogo do primeiro amor, nos leva, Senhor, a um nível mais profundo de intimidade. Queremos Te conhecer mais, ouvir Tua voz, sentir o Teu toque e caminhar na Tua vontade. Nos dá, Senhor, uma vida de oração sincera, constante e viva. Que nossa alma jamais se afaste de Ti e que a Tua presença seja o nosso maior tesouro, o nosso descanso, a nossa alegria e a nossa força.
E eu oro assim, Senhor, crendo que o Senhor está renovando o nosso coração e despertando em nós o desejo de te buscar. Assim eu oro, meu Senhor, e já te agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Que Deus abençoe sua vida, meu irmão, minha irmã. Que o Senhor Jesus te visite neste momento. E que aqueles que pararam de orar, que possam ser tocados pelo Espírito Santo para voltar a orar, a buscar o Senhor. Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo. Em nome de Jesus.